volta com Receita na Mesa, prazer enorme, gente boníssima esse cara. Não conheço ele muito, mas a gente se conheceu no Bake Off e o cara virou um brother. Você, Thiago, Priscila, a Bruna teve aqui. A Bruna teve aqui. Olha, não lembro, se eu estou esquecendo alguém é bobagem, mas juro pra vocês, eu fiquei... É uma lembrança que eu vou ter muito legal e a gente ainda vai fazer um churrascão lá que outro dia até pensei em fazer. Não fiz, no dia do Teleton. Não fiz porque a previsão do domingo era ruim, ia chover. Eu falei, pô, de repente também fazer churrasco com chuva é uma desgraça, mas a gente vai marcar. Mas é uma turminha bacana aquela, né? É muito legal, cara. A gente do bem pra caramba, a gente numa boa, super humilde, sabe? O cara tem 500 mil seguidores no Instagram, posta, fala, brinca, chama, ajuda. Eu acho isso muito legal, não é brincadeira, não. Tem muita gente que na tua posição ia ser um pé no saco. Muita gente não, a maioria. Mas, enfim, a gente se conheceu ali no Bake Off e eu gostei muito do programa. Para mim foi uma alegria muito grande fazer parte daquela doideira toda. E eu comecei a acompanhar o programa mesmo, assim, sabe? Né? E aos sábados, quando eu estou em casa e posso assistir, eu chamo todo mundo, assim, porque eu tenho uma trupe que vai comigo, né? No Twitter, assim, eu já chamo um, chamo outro. Vamos ver se a gente consegue marcar, a gente está falando aqui ao vivo, depois a gente marcar de assistir o nosso junto. Vamos. Não pode falar ainda, porque não foi chamado. Mas vai ter um bem bacana. Ele sabe o que é. Fazer. Vai ter um bem bacana para vocês assistirem. Um não, dois. Dois. Carlos, eu não vou falar que você é um cara lindo, porque senão um monte de gente vai falar merda, né? Mas, digamos assim, você é um excelente exemplar da raça humana na categoria masculina. Digamos que quando Deus fez ali, falou, porra, põe um belo corpo, um belo olho, um belo nariz, uma bela boca, pau, pumba, saiu isso. É uma pergunta séria que eu vou te fazer. Em algum momento da sua vida isso chegou a te atrapalhar? Olha, em alguns momentos, é uma pergunta que as pessoas gostam de me fazer mesmo, mas todo mundo acha que beleza, ela sempre joga a teu favor, e nem sempre joga. Por isso que eu fiz essa pergunta, nem sempre joga mesmo, porque as pessoas acham que você está ali... O primeiro momento esse cara, tô falando sério, o cara é bonito desse jeito, bom ele não pode ser também. Exatamente. Porque ou ele é um, ou ele é outro. A beleza, ela sempre vai começar a dizer alguma coisa a teu respeito antes de você abrir a boca. Né? A beleza está sempre caminhando na frente. Exato, né? Exato. E aí fica muito difícil. Isso aconteceu muito, na minha opinião, muito, e ele superou isso com o Giannichini, por exemplo. O Giannichini, quando apareceu a primeira vez na televisão, eu me lembro que era, tá aí porque é bonito, tá aí porque é isso, mas é isso. Aí foi fazendo um papel atrás do outro, um papel atrás do outro. Teve que ralar bastante, né? E teve que ralar muito, e eu me lembro de ter encontrado com ele um dia e falar, cara, ele fazia aquele papel daquele borracheiro. Sim. E eu assisto a novela por sua causa. Toda vez que você aparece, eu dou risada pra caramba e eu acho você um excelente ator. Eu me lembro que ele fez assim pra mim, me agradeceu e tal. Pois é, mas a beleza tem disso, né? Ela tá sempre comunicando antes de você mesmo. Então a gente tem que estar sempre provando, não apenas pros outros, mas pra gente também, né? A gente precisa se mostrar melhor a cada dia. Você é ator, lógico, mas você já atuou como modelo também. Sim, eu trabalhei... Mas passarela ou fotográfico? Eu fiz as duas coisas. Porque eu sou mineiro, mas eu morei bastante tempo em Salvador. E eu fazia faculdade de Ciências da Computação em Salvador. É nerd ainda, por cima? Além de... o cara é bonito e é nerd ainda por cima. Eu trabalhava com máquinas, eu lidava com números e máquinas, enfim. E eu vim passar umas férias aqui em São Paulo, e aí foi que me veio essa história assim, será? Vou procurar uma agência. Procurei uma agência e aí começou. Então foi Você tudo... tinha quantos anos? Eu tinha 22 ou 23 você começou tarde, anos. então. Comecei tarde. Você nunca foi para a Europa? Você nunca fez essas carreiras? Naquele mesmo ano eu fui para a Europa e chegou fui com a um contrato desfilar alguma coisa meses. De gente bacana, de nomes bacanas? Fiz Dolce & Gabbana, fiz algumas marcas bem legais. E não ficou por lá? Não, porque assim, eu sabia que não era exatamente aquilo que eu queria. E aí em relação ao quê? A profissão, ao ambiente? A profissão, não era a profissão que eu queria. Tá. Eu já trabalhava com teatro amador. Provavelmente você começou a ganhar dinheiro. Comecei, Porque, isso assim, nunca te balançou assim, falar, opa... Ai. Porque quem faz Dolce & Gabbana, quem faz não sei o quê, imagino que você tenha começado a falar... Mas porque assim, a profissão, a gente sabe, né? É uma profissão complicada no sentido de que assim, você começa hoje, mas assim, você não sabe exatamente por quanto tempo você vai trabalhar naquilo. E eu queria uma profissão que tivesse, né, que eu poderia trabalhar até o fim da vida, assim.
Então, eu me lembro que eu fui para a Europa para passar 3 meses. E aí, o trabalho começou a dar muito certo lá, acabei passando 1 ano e meio direto na Europa. Quando eu voltei, eu falei, eu tinha uma ideia muito forte de voltar para lá e continuar trabalhando. Mas eu falei para mim mesmo, bom, se eu quiser começar a estudar seriamente para ser ator, tem que ser agora. Porque eu já estava aí com 25, 26 anos. Eu tinha trabalhado com teatro amador, não era um ator profissional. E foi isso era o que te dava prazer? E era o que me dava prazer. E eu já sabia disso. Então ali eu falei, bom, eu não vou trabalhar com moda fora do país. Eu vou trabalhar aqui dentro e vou aproveitar para estudar. Então era isso. Eu trabalhava, fazia os meus castings, fazia os meus trabalhos. Estudar o teatro à noite. Exatamente. Pegava parte daquela grana e reinvestia em mim, né? Pagava os meus cursos, pagava fonoaudiólogo, pagava isso, pagava aquilo e aquilo voltava para mim. Se fosse hoje, você provavelmente com 18, 19 anos estaria numa malhação da vida e tua vida começaria de uma maneira diferente. Porque naquela época... Quantos anos você tem? Eu tenho agora 36. Já existia malhação na época. Já. Mas é que pela tua idade, você já era, quando você voltou da Europa, você já era velho para malhação. Já tinha 20. Porque os caras têm 17, 18, é quase um estágio, né? Um estágio de ator. São bem novos. Mas é bacana isso, né? É uma coisa... Muita gente bacana saiu de lá, não saiu? Muita gente tem saído de lá, né? A malhação virou uma fábrica. Virou um estágio. Você não tem obrigação nenhuma de dizer quase você mesmo. Exatamente. Eu vejo que a molecada lá é quase ela mesmo e acaba criando uma intimidade com as câmeras e com a maneira de falar, ali, aprende a linguagem e se tiver um pouquinho de inteligência, se não deixar subir na cabeça, tiver um pouquinho uma cabeça boa, se souber um pouquinho de entender que a vida é sempre aprender, vai longe. É que muita gente despiroca cedo demais. Vamos dar uma olhadinha num VT da sua carreira, Carlos. Olha, o Eli... Pra falar a verdade, eu tava esperando uma mulher, né? As pessoas sempre confundem. Acham que é Eliana, Eliane. Mas, na verdade, é Eli de Eliseu. O quê? Mais modéstia à parte, eu sou um excelente empregado doméstico. Tadeu Alberta Peçanha. Eli? Mas é claro que eu vou atender, né? Não falar com ela não adianta. É melhor manter o inimigo ao alcance da vista, assim a gente sabe exatamente o que ele tá aprontando. Que isso? Como você se atreve, seu cafajeste? Eu pensei que você queria. Falta de respeito. Não, Gemma. Você queria sim, me falou. Peraí, como é que você se atreve? Me solta, seu ordinário. Sai daqui. Duff. E maldito seja o que primeiro gritar, para! Basta! Bom, é claro que a cadeira de roda deve ter chamado a atenção de vocês, né? Esse aqui foi um presentinho que eu ganhei do crack. Foi briga? Foi. Eu tava alucinado. Nunca mais. Dentro da minha casa, não. Você sabe quanto custou essa merda? Merda que você tá fazendo com a sua vida. Merda eu fiz quando aceitei seu convite pra vir na sua casa. Na minha casa você não cheira mais. Tá? Dentro da minha casa você não vai trazer mais ninguém que não te faça bem. E dentro da minha casa você vai seguir as minhas regras. Com o quê? Com esse tipo de lugar ou com o meu carinho? Com os dois. Parece que eu tô vivendo um sonho. E eu tô muito feliz de estar sonhando isso junto com você. Bom, eu fiz essa pergunta para todos, tenho que fazer para você, porque Carinha de Anjo em relação a tudo que a gente viu aí, é uma coisa diferente no sentido de contracenar e de lidar muito com criança. Como foi essa experiência para você? Eu vou te dizer que a minha experiência com o Júnior Bake-Off foi fantástica. Foi, né? Foi. E a minha experiência com essas crianças e no SBT foi igualmente fantástica. É assim, um monte de coisas que você tem que aprender, né? Porque não é igual. Lógico. Trabalhar com adulto, Então você tem que aprender um monte de coisa. Mas é de um prazer tão grande. É tão gostoso. É de uma quase ingenuidade, né? Você saber que você está ouvindo a verdade, porque você vai crescendo, aquilo vai virando uma zona, né? Vai ficando meio estranho. Carinho, né? Aquelas crianças... A gente chegava lá no estúdio todo dia para gravar e, assim, eram 20 crianças, às vezes mais, assim.
e você dava 2 passos, vinham todas na sua direção, assim. Todos acontecia aqueles, comigo assim, em proporções menores dentro do bacon. Quando eu chegava... Era um carinho vinha gigante. todo mundo me abraçar. Era uma delícia, e no né? começo todo mundo morrendo de medo de mim, mas era engraçado. Nossa, E que outro trabalho a gente lida, assim, com... Não, mas a minha pergunta é mais no sentido assim, porque ali eles estavam sendo eles. Não existe uma obrigação de decorar texto, né? De atuar de certa maneira, ou de chorar, ou de ficar puto, né? Na novela é diferente. Por mais que eles sejam ali tratados como criança, eles têm que seguir um roteiro. Sim. E aí, pelo menos assim, todo mundo que me falou que ficou impressionado com como são profissionais, né? E aí é que eu falo, né? Quando você faz aquilo que você gosta, cara, né? É louco, porque a criança não gosta de estudar, mas decorar 10 páginas de texto ele gosta, né? E ele faz com o maior prazer do mundo. E faz. E não deixa de ser um estudo, concorda? Não deixa de Aliás, ser. um estudo terrível, porque depois você tem que fazer a prova para todo mundo ver se você acertou ou não. Exatamente. Mas aí eu minha imagino, a convivência- pessoa está fazendo aquilo porque quando ela atua de uma certa maneira, ela está fazendo aquilo com prazer. Então, aquele aprendizado que ela é obrigada a ter para fazer aquilo com prazer não é um problema para ela. Não é. Pelo menos para aqueles que acabam gostando do assunto, né? Porque tem uns que no meio do caminho descobrem que não é bem isso. Não é e não pode ser ainda mais nessa profissão, né? Porque tem um verbo em inglês que é to play, que ele serve tanto para brincar quanto para interpretar, né? Lógico. E é exatamente isso. Interpretar também é brincar. E você não pode, né, lidando com crianças, você vê que isso tem que estar mais nítido ainda, né? A criança tem que levar aquilo como uma grande brincadeira. E acontecia isso todos os dias lá. E eu imagino até que a direção deve ser bem diferente, né? É completamente diferente. A criança, dentro do SBT, então, eu nunca fiz nada para crianças num outro veículo, mas no SBT existe um cuidado, assim, cara, sabe? A criança quer dar o tempo dela, ela brinca, ela faz não sei o quê, joga não sei o quê, pá. Vamos aí? Vamos. Então, retoma. A gente também lá no Bake Off foi bem assim também. Os horários eram super restritos. X horas, tem que comer, tem que descansar, tem que, sabe? Tal hora da noite, porque não tem 10 minutos de hora extra. Não tem. Até porque parece que existe um processo de lei por cima disso. Bem, a gente gravava direto sábado e domingo, porque aí eles perdem... A gente só gravava um dia da semana. E mesmo assim, um período diferente para que eles não perdessem aula. Que também parece que é obrigação. Exatamente. Que eu acho perfeito, né? Porque antigamente estava um pouco estranho isso. Mas as crianças lá na novela, elas só começavam a gravar depois das 2 da tarde, né? Então estudavam todas de manhã. Porque aí é todo dia, Todo dia. Estudavam todas de manhã e aí à tarde tinham livre para gravar com a gente. A gente vai para o intervalo e já volta.